A graça, a paz e as misericórdias de Deus sejam com todos nós, desde agora para todo sempre. Amém? Meus amados, é uma alegria maravilhosa, uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui diante de vocês, trazendo essa mensagem da parte de Deus, nesses momentos difíceis que nós temos passado, nesse momento de falta de comunhão, temos sentido a falta uns dos outros. Há poucos instantes nós estávamos conversando e às vezes a gente não percebe o quanto as coisas mínimas que Deus tem nos dado, às vezes a gente deixa passar. Por exemplo, esse ato de apertar a mão, nesse momento de pandemia, todos nós hoje não estamos apertando as mãos. Às vezes a gente se priva de dar um abraço do irmão e agora, mais do que nunca, a gente está diante disso. E por isso que Deus nos chama a atenção sobre a palavra dele, nos chama para que a gente possa observar as mínimas coisas que ele tem feito para as nossas vidas. E essa semana eu estava lendo aqui uma passagem aqui no livro de João que me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é as bodas de Caná. Nós, na maioria das vezes, nos comportamos de forma muito religiosa, querendo estabelecer formas, querendo estabelecer métodos. E Deus tem nos mostrado que o que Ele quer conosco é uma comunhão profunda. E a partir desse momento que nós temos uma comunhão profunda com Ele, nós somos amigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus, Ele começa a se revelar a nós. E muito me questionava, às vezes, essa questão do amor de Deus para com o homem. Eu já tinha lido essa passagem várias vezes e Deus, essa semana, me mostrou algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, começa assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Assim também somos nós, que nem esses serventes, que eram as pessoas encarregadas na casa de servir o casamento. O casamento na sociedade judaica era uma festa muito solene, e até hoje é nos dias atuais. Os casamentos judeus são casamentos que são cercados por aquela simbologia, eles têm aquela ritualística até os dias de hoje, e são casamentos que são duradouros. E na época de Jesus não era diferente, o casamento durava 7 dias. E aqui Deus nos mostra uma coisa muito interessante. Por quê? Porque era um casamento. A Bíblia não relata o nome do noivo, não diz que era um noivo. Muitos estudiosos acham que era alguma pessoa muito próxima, porque geralmente essas festas, para que a pessoa fosse convidada naquela época, era mais restrita às pessoas próximas, os familiares, aquelas famílias que são mais próximas. Tudo indica que sim. Mas me mostra também uma coisa, né? O encarregado de fazer com que houvesse o vinho na casa era o noivo. E para um homem judeu, um noivo judeu, ele, no decorrer do seu casamento, acabar o vinho, era algo de vitupério. Ele era tido como indigno, ele era tido como um sub-humano, era tido como um homem derrotado, como um homem que não tinha sucesso, como um homem sem condições nenhuma, porque era do costume dos judeus, sempre nos casamentos, eles terem o vinho e o vinho durar. Os casamentos às vezes duravam 7 dias e sempre tinha o vinho. Mas, aqui já nessa passagem, que é o primeiro milagre que Jesus fez, Deus já demonstrava para nós que não é por nossa força humana, não é por nossos métodos que nós vamos chegar à salvação, mas que a salvação vem dele. E a partir do momento em que Maria, vendo que tinha acabado o vinho naquela festa de casamento, ela não foi ao noivo, ela foi a Jesus.
E Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus estava ali dizendo: ainda não é o momento de fazer a minha obra redentora. A minha obra redentora vai ser naquele dia em que eu for levantado no madeiro e que meu sangue for derramado. E quando eu disser, está consumado, a partir daquele momento, a nossa salvação se concretiza. Mas Jesus, ele nunca deixa o homem viver a sua própria sorte. E é aí que chama a minha atenção. Fala que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. As talhas eram usadas com um objetivo único, exclusivo pelos judeus para suas purificações. Tem uma outra passagem que os judeus, principalmente os fariseus, questionam a Jesus e aos discípulos: olha, seus discípulos comem sem lavar as mãos, porque isso é tradicional de um judeu até os dias atuais, e muito mais naquela época, em relação principalmente aos fariseus. E eles tinham essa talha especificamente para fazer as suas limpezas rituais, as suas lavar as mãos, lavar os pés, lavar o seu corpo. Mas Jesus mostrou que quando ele veio, ele quebrou o paradigma do normal. Ele mandou que enchesse aquelas talhas, que eram talhas que portavam água. E mais interessante vem aqui. Ele diz assim: Jesus lhe disse: encher de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala é uma outra figura que estava ali. Até então, ele não estava vendo o que estava acontecendo naquele momento. Mas ele testificou a obra redentora e a obra salvadora de Jesus. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, porque o mestre-sala não viu, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Esse homem que estava fadado inicialmente a ser vituperado, porque na sua festa de casamento, naquele momento do seu dote, ele não tinha como manter. Esse homem foi honrado. E aí o mestre-sala chega, chama ele e diz: olha, você guardou o melhor até o fim. Isso demonstra que o que Jesus Cristo tem para nós é sempre o melhor. Nós precisamos crer nisso, precisamos confiar nisso. E ele se compadeceu desse homem. Jesus poderia simplesmente dizer: eu não sou o noivo. A obrigação cabe ao noivo. Assim foi no jardim do Éden. O homem pecou, comeu do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando Deus chama ele na viração do dia: Adão, Adão, eu estou aqui escondido porque estou nu. Como é que foi que ele disse que você estava nu? O homem tinha pecado. E o homem, a palavra diz aqui no livro de Gênesis 3, versículo 7, que ele fez para si folhas de figueira para tentar encobrir a sua nudez. Contudo, essa nudez, ela não pôde ser coberta. Por quê? Porque o homem não tinha mais poder de se salvar. O homem era pecador. E o que é que o Senhor nos mostra com essa passagem desse primeiro milagre? O amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco nesses últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Precisamos nos preparar como se hoje fosse o último dia. Precisamos estar aptos para que, naquele grande dia que o Senhor retornar, nós formos achados dignos da salvação que Ele já nos deu. Assim como esse noivo, ele não fez nada para ter aquele vinho. E quando a Bíblia relata aqui que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas, essa quantidade aí, se a gente for trazer para os dias de hoje, se assemelha a 680 litros.
680 litros de vinho, era muito vinho, ali poderia aquela festa demorar muito mais do que normalmente se demorava as festas dos judeus entre 7 dias. Por quê? E tinha do melhor vinho. Assim também é conosco, é a nossa salvação. E Deus já mostrava desde lá, porque quando Adão quis se cobrir, o que foi que Deus fez? Ele foi lá e cobriu tanto Adão e a Eva com peles de um animal. Ele demonstrou naquele momento que era necessário um sacrifício de um animal, que simbolizava o Cordeiro Santo de Deus. E mais uma vez aqui Jesus Cristo demonstrou que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que se compadeceu de nós. A Bíblia diz que estávamos todos mortos em nossos pecados e delitos. E Ele nos amou e nos chamou primeiro. E nos tem dado a ser participantes dessa salvação. Amados, não duvidem, Jesus Cristo nos ama e a sua palavra está se cumprindo, estamos vendo os sinais se cumprir a cada momento. Agora é hora de nós voltarmos a Ele, compreendermos essas pequenas coisas que às vezes a gente lê e a gente passa desapercebido. Mas Jesus estava demonstrando aqui que Ele faria essa obra redentora. Aí chama aqui, aí vamos continuar. Com este, deu Jesus, versículo 11, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus Cristo, nesse simples ato que às vezes a gente pensa que o grande sinal que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Hoje muitos cientistas querem confrontar essa verdade, às vezes atribuem que quando Jesus colocou aquela água ali, existia algum resto de vinho e esse vinho se misturou, e muitas outras teorias. Mas não, Jesus fez um milagre de transformar a água em vinho. Mas Jesus estava querendo dizer a nós o seguinte: eu vou transformar essa sua natureza pecaminosa. Eu vou fazer você novamente a imagem e semelhança de Deus. Eu vou transformar o seu ser através do meu sangue. É por mim, é o meu sacrifício. E você, como noivo, não precisa fazer o esforço. Basta tão somente crer. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que fazemos parte de uma igreja, nós somos tidos como a noiva do Cordeiro. O Cordeiro breve vem. Os seus sinais já estão aí a cada dia se cumprindo. Amados, levante as vossas cabeças. A nossa redenção está próxima. Não duvide do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele transformou aquela água em vinho, Ele pode transformar as nossas vidas. Esses dias são dias de dificuldades e ainda não começaram nem as dificuldades no que diz respeito a essa nossa quarentena. Alguns especialistas dizem que a partir do dia 6 de abril em diante é que as coisas vão começar a piorar. Mas saiba, Jesus Cristo está no controle de sua vida. Confie nele, confie na sua palavra. Assim como aqueles serventes que ouviram a voz de Jesus, quando ele disse: olha, tira essa água aqui e leve para o mestre-sala. Assim ele também diz: entregue a minha vida, a sua vida a mim. Creia no sacrifício que eu fiz por você na cruz do Calvário. Creia no sangue que foi derramado. E a tua salvação eu lhe darei. Precisamos perseverar, precisamos buscar. Aproveitemos esses dias que nós estamos muitos livres das nossas atividades, dos nossos afazeres por conta até dessa pandemia, e vamos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto, e Ele está perto também de vir, de buscar a sua igreja. Que nós possamos compreender essas verdades que estão aqui nessa palavra, assim como Jesus Cristo transformou a água em vinho, demonstrando ali naquele momento como o seu primeiro milagre, que Ele poderia transformar a natureza humana pecaminosa e condenada, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e fôssemos transformados como Ele,
para sermos a sua imagem e semelhança novamente. É isso que Ele requer de nós, que nós criamos nessa palavra. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês possam meditar nessa palavra, que o Senhor possa falar ao coração de vocês, que vocês possam enxergar esses pequenos detalhes que às vezes a gente lê e não para analisar. E eu gostaria de enfatizar também aqui, quando ele diz assim, com este deu Jesus princípios a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Ele manifestou a glória dele nesse sinal. Mas o grande milagre que Jesus fez aqui não foi transformar água em vinho, foi demonstrar ao homem que ele tem poder para transformar as nossas vidas. Que assim seja, que Deus possa transformar as nossas vidas, que nós coloquemos a nossa esperança única e exclusivamente nele. Que Deus os abençoe, meus amados. E por fim, o Senhor diz assim na palavra em Efésios 2:8. Eu vou abrir aqui para que nós possamos ver essa passagem. O Senhor nos diz assim, em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação está posta a nós. Nada que nós possamos fazer para dar a Deus, se nós tivéssemos recursos humanos, financeiros, materiais, nossos recursos nunca pagariam essa salvação. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos, o amor e o favor imerecido de Deus, mediante a fé. Que nós tenhamos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, confiemos nele nesses dias de luta, nesses dias de dificuldade. Amém? Que Deus os abençoe e que esses dias sejam dias de busca, de reflexão e de entrega a Jesus. Amém?